Graças a Deus tem água agora, a gente está vendo, né, a necessidade, mas nós fazemos também uma conscientização aqui no bairro da necessidade da limpeza, de não jogar o lixo. Saímos uma vez por mês catando lixo, né, recolhendo, para ver se a população toma consciência. Mas às vezes, me desculpe os estudantes que aqui estão, e eu fico dizendo, nem sempre o estudo traz educação, não é verdade? Tem uma área ali do lado do córrego que são as melhores casas. E a gente acaba de passar e recolher tudo e passa o lixeiro lá e está tudo jogado. Então é falta de educação, né? É falta de conscientização. Nós temos que tomar esta consciência e ver que somos responsáveis uns pelos outros. Louvado seja Deus, quem era? Era um soldado, né? Era um homem da polícia que era muito conhecido no bairro. E ele veio, que baderna é essa? Eu conhecia bastante, eu falei, querido, você tem casa, e você sabe de quem você ganhou, você sabe que nós... Você, tipo, tá, por favor, né, fique quietinho, nós não vamos fazer baderna, nós vamos fazer o melhor. Estamos procurando, né, o dono pra gente comprar, não quero invadir, estou procurando. Não teve por onde, queridos. No dia seguinte, era no tempo do Jânio IV. Então ele era uma bênção, né? Veja lá ele onde ele merecer, mas nós passamos na mão desse homem. E foram ali 9 meses. Mas eu continuei com aquele povo e não conseguia. Procurei o bispo novamente. Eu falei, olha, a igreja diz que a gente tem que lutar, mas eu já estou há 5 anos, eu não tenho resposta. E como é que a gente vai fazer? Eu digo, eu vou celebrar a missa da vitória. Você não pode enganar o povo. Eu falei, na verdade, eu não posso enganar o povo, mas se tem enganando alguém, é Deus que está me enganando então. Eu vou falar para ele. Ou ele me dá uma resposta, ou eu paro com isso, porque não é de Deus. E na semana seguinte, o padre Aécio, né, falou, olha, tem lá o movimento do Marcos e da Cleusa, eu vou trazê-los, né, porque aí fica mais forte. Aí eles apareceram com essa proposta de compra. Começam a pagar aos pouquinhos. Por quê? Com esse dinheiro nós vamos estar ajudando outros que não têm condições. E assim foi que nós começamos. E o que nós fazíamos? Nós juntávamos o pessoal, por exemplo, olha queridos, a pior área naquele tempo que nós compramos como movimento aqui foi a quinta área, o Jardim Esperança. Mas a gente nunca vendeu nenhuma área, pelo menos enquanto estava ali no movimento, nunca vendeu sem levar as famílias para verem. E sem mostrar também as facilidades e as dificuldades. E o pessoal disse, não, mesmo assim a gente quer, porque não temos para onde ir. Mas olha, nesse tempo todo eu fui chamada de caloteira, de sem vergonha, de vigarista, né? Então mesmo ali até a quarta área, ainda tinha muita gente, e teve gente na primeira e na segunda área que chegou da... Nós ficávamos lá no domingo, né? Recebendo esse pessoal, quando chegou da Lapa, G, eu quero meu dinheiro de volta, porque você é uma vigarista. Pois não, querido, vem aqui pegar o seu dinheiro. Depois, quando ele viu tudo construído, ele falou, me arrependo. Falei, agora o leite já foi pro brejo, né? Mas a gente se juntava, vinha, porque não chegou mais nenhum ônibus. Eu falei, esse homem está boicotando o negócio. Eu falei, a gente vai entrar, não deixa as crianças entrar. Alguém fique com as crianças numa pracinha, que tinha uma pracinha, né? Fique alguém com essas crianças lá. Queridos, o homem foi lá, mandou fechar o portão. Aí pelas tantas, ele chegou lá e falou, escancar esse portão, porque eu quero o povo aqui dentro, de que ele queria para matar. Entramos, e tinha uma mesa muito grande. Eu falei para as crianças, sente ao derredor. Queridos, aquele homem começou a falar, ele falava e dava murro na mesa, sabe, para intimidar? Ah, sim. Aí eu vi uns homens com os braços desse tamanho, com uma batata entrando. Eu falei, ô Marcos, eu tô achando uns homens esquisitos entrando aí. Aí ele falou assim, vai passando de orelha em orelha, que fale o menos possível. Não deu tempo, queridos. O homem começou e murro desmurrado. Aí ele falou assim, e aqui se fala curto e grosso, deu um soco. Aí o Tancredo falou, a grossura nós estamos vendo. Ele falou, já pra fora. E aí o padre entrou e disse, ninguém vai pra fora. Pra quê? Sabe o que aqueles homens das batatas começaram a fazer? Simplesmente foram fazendo assim na mesa, olha, para derrubar as crianças. Eu digo, não acredito no que eu estou vendo.
E pôs o povo para correr, eu não vou correr, pois eu vim falar com esse camarada, ele vai me ouvir. E ali, aí Jesus, misericórdia. E o homem gritava ali, e ele falava, tinha um advogado, coitado, que tremia a boca, ele falava, fala doutora, fala para essa mulher, que quando ela quiser fazer as coisas, ela não se esconda atrás das crianças. Eu falei, fala doutora, fala para esse homem, aonde ele encontrou, aqui na Constituição do nosso país, que o cidadão brasileiro não tem direito de moradia. Fala para ele, onde é que ele está se escondendo? Atrás da mentira, atrás do quê? E ele, delegado, instaura inquérito contra essa mulher. Tome. O homem estava lá, me pegou pelo braço. Quando entra, coitada, uma irmãzinha lá da Vila Nova, né, do Ledita, ela chegou no dia, minha filha, estão matando gente lá fora. Quando ela falou isso, queridos, eu não sei onde é que eu encontrei aquela força, mas eu dei uma cotovelada na barriga daquele homem. Quando eu cheguei lá fora, que eu vi o padre com a cara preta, eu comecei a sapatear e comecei a xingar. Ele, cala, pelo amor de Deus, cala que eles vão acabar. Queridos, olha, eles deram chute, sabe, aqui na batata da perna, que a mulher estava, que não conseguia, o outro era aqui, tudo. Eu digo, não acredito. Aí eu fui lá em Jordanésia, nós vamos procurar o delegado, cadê para fazer o boletim? O delegado estava lá. Aí fui lá em Jordanésia, e o padre falou assim, e aí foi bem atendido, eu falei, ótimo. Só está precisando uma aguinha de sal da sua parte, né? O senhor disse que o homem era ótimo, só não disse que ele era ótimo para que ele é ótimo domador de cavalo. O homem me olhou, falei, o senhor não foi fiel no que o senhor falou. E aí eu fui procurar o padre na casa paroquial e fiquei sabendo todas as barbaridades que não posso falar em público, porque compromete, mas queridos, este é o Antônio Ribas. Mais da esquerda, então eles deram nome de ruas e das vilas, mas assim, tipo, Elis Regina, Florestan Fernandes. Quando entrou a gestão do Kassab, Serra Kassab, eles retificaram todos os nomes. Então, deram nomes lembrando o nordestino, né? Assim, a região nordeste, Rua Pedra de Bendegó, fatiou a Florestan Fernandes em 3 partes, por exemplo. Dá confusão até hoje, quando você põe no Google, lá no mapa, para poder localizar, tem uma Florestan Fernandes lá em São Mateus. Então dá uma confusão ainda, as pessoas não se localizam. Então foi mais uma questão mesmo de opção das pessoas que estavam ocupando esses nomes. Filhos da Terra, que é aqui embaixo, que agora, que é Vicente. Acho que é mais ou menos um pouco aqui, essas áreas de cima, né? O que me falaram, eu não sei se foi. Não sei se seria isso, mas eu acho que é isso. Parte a luta dos queixados, reconhecendo essa luta, e a gente tem feito então esses progressos, mas é muito tempo. O próprio pessoal do patrimônio histórico considera essa luta da população durante tanto tempo para destinar isso aqui como finalidade pública, para recuperar isso daqui, é única e vai de encontro às teorias mais avançadas do patrimônio, da defesa do patrimônio. Isso considerado pelos próprios órgãos, pelos próprios estudiosos desse assunto. Muito obrigado a você. Nós habitamos a paisagem, eu acho que é isso que nós temos que fazer. E por fim, agora abrindo o espaço para vocês, eu queria dizer que eu reconheci, a Regina falou isso no começo, eu tinha tido um contato com vocês lá no similaridade, mas é uma sintonia de desejos e propostas da escola com o que a gente está fazendo na universidade e na ideia da universidade livre e colaborativa. Eu acho que tem uma sintonia que eu espero que a gente venha a ter a oportunidade de estreitar, inclusive, esse diálogo, porque eu acho que é essa alma que a gente está buscando. Né? Então, isso aí. Maravilha. Então, vou contar um pouquinho para vocês do projeto que a gente está trabalhando aqui com os nossos alunos. Quando eu cheguei aqui no ano passado, a escola já tinha o hábito aí de participar das semanas de geografia da USP, né? Que é um momento aí onde o aluno pode expor as suas opiniões a respeito dos assuntos geográficos que fazem parte do nosso dia a dia. Esse ano tem a semana de geografia, como sugestão, é sempre aberto, né? A sugestão foi falar um pouquinho das expressões artísticas dentro da geografia e o contrário também, a geografia dentro da arte.
né? Quando nós montamos e tivemos essa ideia, a nossa preocupação era, e é sempre essa a nossa preocupação com praticamente qualquer projeto que a gente trabalhar a questão da identidade, da autonomia, que eu já tinha comentado anteriormente, e também a questão da autoestima. E é aí que a gente percebe que é algo que precisa ser muito trabalhado na região. Quando nós apresentamos para os alunos como proposta, eles abraçaram a ideia. Vamos fazer então o seguinte projeto, Arte e Cultura na Periferia. O primeiro passo foi discutir aí o conceito de periferia. E foi muito interessante que quando nós falamos, nós moramos na periferia, eles não se reconheciam como moradores da periferia. Por quê? Porque tem aquela noção pejorativa da periferia como o espaço da pobreza, da violência, da miséria, os atores que contrapõem, que forçam o surgimento aí de uma periferia excluída. Mas a gente queria mostrar uma palavra que a professora Sueli, o professor Euler citou, potência, potencialidade. E a gente teve essa preocupação de mostrar a potência por trás da periferia. E viemos trazendo vídeos sobre movimentos culturais, como por exemplo do qual? A gente apresentou um documentário Entre Rios, né, que por sinal teve uma participação importante do professor Alexandre Jacob lá da centro, né? Vamos mostrar então como que se deu a formação da nossa periferia aqui. Então, junto com esse projeto da USP, a gente está trabalhando em paralelo à formação de um documentário. E a presença de vocês aqui vai enriquecer muito isso. Dona Genoveva aqui falando da formação histórica, as histórias, isso vai enriquecer demais o nosso projeto. Na periferia, a gente agregou aí essas manifestações de estética própria e fez um encontrão aqui, né, onde nós tivemos oficina de grafite, oficina de capoeira, maracatu, que são as manifestações que surgem dentro do espaço periférico. O vídeo é curtinho, tem uns 5 minutos, e aí o Cícero emenda na fala, falando aí da oficina. Pode ser? Pode. Então tá bom. Palmaria, numa visão de paraíso, descobrimos que o isolamento das alturas nos coloca num infinito de carências, mas de um povo que descende de uma linhagem de fortes. A luta chega como herança, salve o zumbi, bravo guerreiro, que em Palmares decidiu ficar seu sonho de vida e dignidade. Que nos inspire e nos faça caminhar. Salve o nosso fuzuê. E a gente olhava, olha professora, mas a rua é assim, mas na rua das flores aparece a cobra, porque tem mato, não sei o quê, que é aquela coisa toda, né? E aí depois elas contaram pra gente que sentiram a necessidade de mudar o foco por causa do nosso olhar, né, diferenciado. E aí a gente entrou com uma outra proposta. Como a gente trabalha nas zonas do Mariri, tem a raiz que vai para o Adicom, né, que a gente produz os vídeos, faz as reportagens da escola, do bairro, quando a gente é chamado para ver, na SRE, fazemos o nosso trabalho de criança e jovens, né? Como a gente trabalha com tal equipamento, câmera, vídeo, fotografia, nós recebemos a proposta, né, Felipe, de fazer uma oficina de fotografia com um olhar para essas necessidades e essas qualidades que a gente vê no nosso bairro, né? Que além das necessidades, também temos muita qualidade. Uma delas é Nessa chavinha do lazer, assim, o que falaram as pessoas? Vocês têm esse dado? O lazer é o história, o futebol, o que é o lazer? Isso é uma escola que consegue ouvir isso. Essa foi a intenção inicial, né, Yasmin? Não foi a única. Mas não foi só dela, foi da maioria. É verdade, da maioria. Porém, você também. Só que depois de um
na aula. Então foram se envolvendo. Quem não quiser participar saiu, porque percebeu que era como se fosse uma aula. Só que está aprendendo mais sobre periferia, arte, cultura, essas coisas. Mas está aprendendo, não foi? E acho que semana passada o Sr. Fábio, ele falou pra gente fazer uma pesquisa que é cultura, arte e periferia. E a Andressa fez aí, eu e ela, né? Então, porque a gente quer o quê? Nós não queremos só trazer, né? A gente está discutindo esses conceitos e tal, ó. O conceito acadêmico é esse. Espera um pouquinho, você está na periferia. Muitas vezes, aquele que vem falar de periferia é o cara que está lá no centro. O cara que está fora dela. Né? É o pesquisador e tal. Opa, mas vamos ouvir qual que é a noção de periferia de quem está nela. Então eu falei para eles, eu quero, mas eu quero a de vocês também. Privilegiada para uma área carente de recursos. Comenta um pouquinho. A real, pode falar a real mesmo. Eu acho que seria legal ter a questão da minha mãe, porque ela disse que quando ela saiu de lá, veio com esse lugar, ela chorou, porque ela é um lugar totalmente diferente, são vidas muito diferentes. Então, é meio estranho você sair do centro para vir para esse lugar mais afastado, a periferia, onde você tem que enfrentar problemas muito maiores, ou problemas que lá não existiam. Exatamente. Cita para mim, Guilhermina, um problema que você via lá na cidade da higiene e um problema que não tinha lá, mas não tem aqui. Ou um daqui que não tem lá. Só um, por exemplo, para ilustrar. Eu acho que assim, eu acho que a natureza assim, fica mais perto da gente. Nós temos, assim, não tirando fotos, mas tem uma cachoeira por aqui, é muito bonito, e que lá não tem, né? Por exemplo, entre rios, os rios eram escondidos, né? Passava tudo por cima. Mas aqui a gente já tem a cachoeira, a gente vai lá às vezes. É muito legal, é bonito. A natureza fica mais perto da gente. Sua mamãe? Sua mamãe. E a mamãe sente falta de lá? O padrão a mamãe daqui. Sinto falta, assim. Sinto falta porque lá eu tinha tudo muito perto. Eu não precisava tomar uma perua para ir ao banco. Eu não precisava levar as eu levava as crianças de carrinho e não ia quebrar a rodinha do carrinho. Então tem coisas tão simples que tiram a vontade de sair de casa. Então eu não vou sair para tomar ônibus, para levar as crianças lá no Parque Anhanguera ou no Parque da Água Branca. É muito cansativo. Eu vou ficar aqui mesmo. E eles vão reclamar, eles vão ficar estressados, e eu também vou ficar estressada, e aí a coisa não funciona. Não tem muito o que fazer. Aí você vai pra rua brincar, aí as pessoas não respeitam as crianças, porque é uma rua, né? Não um espaço. É muito complicado essa parte. Sinto falta disso. Porque eu estava no doce, não sei se vocês estão vendo, mas assim, um bar, uma casa, uma igreja. Um bar, uma casa. Gente, ou você vai pro forró, ou você vai pro canto, ou você vai lá pro povo gritando, falando, Deus, Jesus, glória a Deus. Pô, ela vai demorar uns 8 anos para chegar na faculdade de Sociologia, cara. Ou você vai pro boteco, cara. Então eu vi que você assim, é perigoso também as crianças, o carro, entra pra lá. É bem difícil, como foi a pesquisa, todo mundo pediu área de lazer por causa disso. Porque nas ruas a população reclama. E a área de lazer é um local que a gente vai ter para se divertir, para se comunicar. Não só ficar intocado dentro de casa, porque a gente precisa sair também. Por isso também tem bastante, no começo do projeto tem bastante gente, porque é uma forma de ficarem informados em casa, para você. Porque de certa forma um lazer, porque você está aprendendo, não é que nem na sala de aula. Vocês já foram ao cinema? Vocês gostam de cinema? Se fosse mais perto, você seria mais. Olha lá, o projeto do cinema. Mas tem um cinema assim, nem com a professora Luíta. Pode falar. Vocês professores, assim, você notaram assim, mudanças assim, comportamentais nos alunos, assim, com esse projeto? Vocês falaram que tinham muitos alunos assim, tinham isso como problema, assim, depois o projeto melhorou assim no colégio. E vocês mesmos, assim, dos seus colegas, até vocês mesmos, assim, tipo, eu era bagunceiro, depois do projeto eu comecei a ficar melhor. Depois do assim. projeto eu tive uma visão diferente sobre a periferia. Eu tive uma visão muito diferente, porque era que nem eles lá fora, que tem muito crime, tem essas coisas, mas não é só isso, tem muito
Não é só crítica. Então, a pergunta que ele quis dizer é o seguinte: se houve, na visão de vocês, eu tenho uma visão a respeito disso, se houve uma mudança na postura de muitos alunos que fazem parte, e de mudança na postura como aluno, entendeu? Quando eu entrei, era aquele bagunceiro de... Perfeito. Aí eu conheci o Cícero aqui, que ele é meio nerdinho, né? Eu mudei um pouco meu jeito de fazer as coisas. Então, eu confio. Né? Mas aí eu ganhei uma da escola. Eu queria pedir encarecidamente que todos os professores e alunos da escola assinassem a camiseta. Eu ganhei também as canetas para fazer isso daqui. E põe lá, aluno, 7ª, 8ª, 9ª, professor de geografia, né? E a próxima reunião pedagógica que vai ter lá na FAO, que vai ser na outra semana, eu vou com essa camiseta para... Ei, careca! Muito bom! Para eles as palmas. O monumento invisível, ele está andando pela nossa cidade. É questão da gente reconhecer onde ele está, né? E a gente tem que valorizar esses processos de transformação. Essa garotada, ela está falando muito bem, pode chamar de garotada, né? Estão falando muito bem, estão fazendo uma coisa bem legal, viu? Que isso estenda para toda a escola. Só que vocês não saem sem fazer isso agora. Isso aí também virou um projeto, viu? É Vista Minha... direção, a nossa cara aí é Vista Minha Camisa, né? De repente a gente ficou... Vamos vestir essa camisa. Antes de vocês encerrarem, nós vamos entregar para vocês, nós temos um informe que já vem sendo produzido semestralmente, das nossas atividades, uma forma de comunicar quase toda a comunidade, porque tem muita coisa dentro da sala que não sai para fora. E aí a gente faz esse jornalzinho, e ele está cada hora se ampliando, começou 4 páginas, 6 páginas, 8 páginas, e a gente espera que ele vire realmente um jornal informativo numa linha de dias. É a versão impressa e nela tem os contatos virtuais, vocês podem adicionar e tal, acompanhar o trabalho, né?